Então, bom dia a todos, agradeço a atenção e iremos tratar de um assunto, né, que é o teste de pirogênio em coelhos. Esse teste é um teste antigo, né, de mais de 40 anos, e ele determina a, a pirogenicidade das soluções, dos medicamentos parenterais. E no nosso caso, né, nós somos produtores de soros hiperimunes, então as nossas ampolas elas devem ser estéreis e apirogênicas. Dessa forma, o teste de pirogênio em coelhos ele será delineado nessa apresentação, com alguns enfoques do método que foi validado em nossa área, com diferentes matrizes de soros hiperimunes, e usando, né, uma fortificação de um padrão de endotoxina. Pode passar, por favor. A detecção, né, do pirogênio, ela é prevista na nossa indústria, tanto nas amostras de produto a granel, como nas amostras do produto intermediário e terminado de soros hiperimunes, para fins de controle de qualidade desse produto que será enviado para o Ministério da Saúde. Como documentos internos, nós seguimos o nosso método, que foi validado, que é o teste por pirogênio em vivo para soros hiperimunes, DIDCQ 066-MET0006, o protocolo aprovado pela Comissão de Ética e Experimentação Animal da FUNED, que é o número 10 de 2019, e também o protocolo de validação desse método, que é o 066-002 de 2017, cujo relatório foi recentemente entregue, aprovado, que é o 066-003 de 2022. Como guias, nós seguimos a Farmacopeia Brasileira, sexta edição, de 2019, a USP, né, que a monografia está presente, né, na Farmacopeia 41, e o anexo 5 da OMS, que trata da produção, do controle e da regulação das soluções, né, protetoras aí de intoxicidade por peçonhas, que é os nossos soros hiperimunes. Pode passar, por favor. E o que vem a ser, então, o pirogênio? Né? É uma substância de origem química ou microbiológica que promove o aumento da temperatura corporal quando administrada por via parenteral. O lipopolissacarídeo é uma endotoxina e é o principal componente da membrana externa de bactérias gram-negativas e é a principal responsável por a maioria das contaminações relevantes de produtos injetáveis. Mas nós também temos que abordar outros tipos de fontes de pirogênio. Além das bactérias gram-negativas, que são as fornecedoras dessas lipopolissacarídeos, nós temos as bactérias gram-positivas, os fungos, os vírus, os fármacos. Pode passar. E aí nós temos um esquema publicado no periódico da Toxins, de 2018, que mostra bem como é essa passagem, né, dos pirogênios para a corrente sanguínea, né, para o sistema imunológico do ser humano. Então, nós temos aí várias fontes, entre as que a gente já comentou, temos os plasmídeos, as bactérias vivas ou mortas, os pirogênios de fontes não endotoxina, as bactérias gram-negativas, enterotoxinas e exotoxinas, os hemoderivados, como a albumina humana, fármacos e seus insumos usados na linha produtiva dos soros hiperimunes, está aí, um deles é o EDTA, e outros insumos. Então, os pirogênios eles atravessam facilmente a membrana celular. Caindo na corrente sanguínea, eles são identificados pelo sistema imunológico, por leucócitos e macrófagos, e começa, então, a resposta pirogênica, ativando o hipotálamo, causando febre, taquicardia e outros problemas graves que podem levar a uma septicemia. Pode passar. Então, diante da gravidade da resposta pirogênica, nós, como produtores de soros hiperimunes, precisamos, dentre os ensaios realizados, realizar o teste de
pirogênios. A FUNED hoje, ela produz 8 tipos de soros hiperimunes com registro válido, que é o soro antibotrópico pentavalente, o soro antibotrópico pentavalente anticrotálico, o soro antibotrópico pentavalente antilaquético, o soro anticrotálico, o soro antialapídico bivalente, o soro antiescorpiônico, o soro antirrábico e o soro antitetânico. Pode passar, por favor. Assim, no nosso processo produtivo, nós realizamos o teste pirogênio nas etapas intermediárias de soro concentrado granel, soro produto acabado granel, e na etapa final do processo produtivo, que é do produto ampolado. Pode passar. Para isso, nós utilizamos os coelhos lagomorfos da espécie Oryctolagus funiculus, sem sinais clínicos de doenças ou agravos de qualquer sexo, sejam machos ou fêmeas, da raça Nova Zelândia branca, pesando no mínimo 1,5 kg. Eles são adquiridos de biotérios comerciais, a FUNED não possui o biotério de coelhos, e assim nós precisamos cumprir com as exigências de transporte, mantendo o bem-estar desse animal até a FUNED, e eles são sempre acompanhados de um guia de trânsito animal, expedido pelo biotério de origem por um médico veterinário responsável, técnico, que verifica, né, o estado da saúde desses animais antes de serem encaminhados à FUNED. Assim que chegam na FUNED, eles são encaminhados para uma sala de quarentena e ficarão por aclimatação por no mínimo 11 dias. Nesse período, o seu estado de saúde será verificado, serão pesados, será feito exame clínico, exames parasitológicos clássicos, tratamento eventual com medicamentos, e eles são tatuados para ter uma época durante os testes. Onde eles são acondicionados. A temperatura ótima da espécie, que é de 16 a 22, geralmente a gente consegue deixar em salas mais frias, em torno de 19 graus. A qualidade da água potável que eles recebem diariamente, ela é verificada semanalmente, os seus parâmetros físico-químicos e microbiológicos. A sala possui fotoperíodo 12 horas claro, 12 horas escuro. Também monitoramos as trocas de ar, o nível de ruídos inferior a 85 decibéis, a amônia, entre outros parâmetros. Pode passar. Então, a sala para o teste de pirogênio é uma sala específica para o teste. Os animais são redirecionados para essa sala durante esse período de teste. Todo o material utilizado ele tem que ser estéreo e apirogênico, com seringas, agulhas e outros utensílios. Como instrumentos, nós utilizamos a balança, né, que ela é calibrada anualmente, para a pesagem desses animais. É uma balança dedicada à pesagem de coelhos, banho-maria a 37 graus, cabine de segurança biológica, cronômetro e os termômetros elétricos retais, que nós temos 2 modelos, Elab, sistema Pyramo ou Apelex, que eu vou mostrar mais à frente a foto desses equipamentos. Pode passar. Então, essa é a nossa sala de quarentena, aclimatação. Nós monitoramos a temperatura através de um data logger. Os animais, eles chegam de biotérios externos, como eu havia falado, e aí, durante esse período, o médico veterinário da nossa instalação avalia diariamente, faz a análise parasitológica, e nós temos uma foto, né, de uma eimeriose, de uma presença, né, desse oocisto aí, onde indica, né, que o animal precisará passar por tratamento medicamentoso para que não ocorra o uso de um animal que possa estar tendo um nível de temperatura acima do ideal e comprometa o ensaio. A resolução Anvisa vigente, publicada recentemente, em março de 2022, a RDC 658,
ela preconiza, né, que os animais eles precisam ser utilizados nos ensaios de controle de qualidade e devem estar separados das áreas de produção e de outras atividades, como medicamentos biológicos ou insumos, e eles precisam ter realmente os seus parâmetros de peso e estado de saúde definidos e registrados regularmente. Pode passar. Essa é a sala de manutenção, assim que eles são aptos para entrar na instalação, eles vão para uma outra sala, que é a sala de manutenção, com registro diário da temperatura e umidade, e ficam aí sendo tratados, né, até o dia do ensaio de teste de pirogênios. Nós temos um grande desafio, que é manter esses animais diariamente em condições de bem-estar e saúde, levando em consideração os sábados, domingos, recessos e feriados, que é um desafio para nós, que a nossa equipe é pequena. Pode passar. Essa é a nossa sala de teste pirogênico, que é uma terceira sala, foto aí da cabine de segurança biológica, a balança que é utilizada na pesagem desses animais antes do teste de seleção e do teste de pirogênio, e esses são nossas mesas com nossos contensores para conter o animal durante o teste. Também registramos a temperatura dessa sala 2 vezes ao dia, como nas demais, usando do sistema de data log. Pode passar. À esquerda, nós vemos o termômetro elétrico retal Apelex, que é um sistema mais antigo, mas muito bom. Os registros de temperatura são feitos por nós, né, a cada 30 minutos, as sondas são calibradas anualmente. Na figura central é o sistema Pyromo, né, que é um sistema mais sofisticado, tem um software, né, com uma interface, com módulo de temperatura, módulo de comunicação e as sondas retais. Aí está o computador, que é dedicado ao teste pirogênico, que é acoplado ao software Pyromo. E esses são os coelhos, né? Quando estão em teste, eles ficam nesses contensores com a sonda retal embutida, né? Em profundidade de, no máximo, 100 centímetros. Pode passar. E como é o procedimento, né? À direita tem algumas fotos da sala, né? Uma amplitude um pouquinho maior, a pesagem do coelho antes do teste. Então, em 2 horas antes do início do teste, esses animais já são colocados em jejum e permanecem em jejum até o término do teste. No máximo, 40 minutos antes da injeção da amostra, a gente registra a temperatura de cada animal com 2 leituras efetuadas no intervalo de 30 minutos. Nós chamamos ela de T-30 e T0. Esses animais que vão ser estudados no teste, eles não podem apresentar temperatura nem menor que 38 graus Celsius e meio, nem maior que 39,8 graus Celsius. Se acontecer deles apresentarem essa temperatura, ou abaixo ou acima desses valores, eles não são usados no teste. A média das leituras de T-30 e T0 é adotada como temperatura controle, para avaliar qualquer aumento individual de temperatura após a injeção da amostra. Durante esse período de T-30 e T0, os animais também não podem apresentar variação individual de temperatura maior que 0,2, ou seja, eles têm que estar com uma variação de temperatura inferior a 0,2 para serem usados no teste com a amostra. Assim, durante as 3 horas que se darão a partir da injeção da amostra, a temperatura é registrada a cada 30 minutos. E a variação da temperatura do teste é considerada a maior temperatura obtida nesses 180 minutos, subtraída da temperatura controle, que foi obtida da média de T-30 e T0. Pode passar. Antes de ter o teste em si com a amostra do soro hiperimune, nós temos um dia de seleção de coelhos, que é chamado de pré-teste ou apenas teste de seleção. Na nossa área, nós conseguimos validar de que o período que antecede o teste
teste de seleção com esses animais, ele é válido por um dia a 7 dias anterior ao ensaio, e é realizado nas mesmas condições do teste pirogênio, porém sem inoculação de amostra. Eles não recebem nem salina, nem água pirogênica, eles somente são monitorados durante 180 minutos e a sua temperatura é registrada. Então, o termômetro elétrico retal é inserido, né, na cavidade retal do animal, numa profundidade aproximada de 6 centímetros. A temperatura é registrada a cada 30 minutos, da mesma forma como se fosse com a amostra, e os cálculos são os mesmos de temperatura controle e de variação de temperatura durante 180 minutos, bem como a seleção do animal apto para esse teste. Ele também não pode ter variação, não pode ter temperatura nem abaixo de 38 graus Celsius e meio, nem acima de 39,8, senão ele não vai ser usado nesse teste, já é retirado. Se ele apresentar instabilidade de temperatura, também é retirado do teste. Não tem justificativa de manter o animal 180 minutos, já que ele já está instável desde o início, que antecede o teste. Então, os animais que passaram pelo teste de seleção, eles são considerados aptos se eles apresentarem uma variação de temperatura individual menor que meio grau, e uma variação de temperatura no grupo também menor que 1 grau Celsius. Pode passar. Então, o teste com a amostra, né, ela é realizada em apenas 3 coelhos. Os animais são pesados. A amostra ela é pré-aquecida a 37 graus antes da inoculação. É preparada em cabine de segurança biológica para ser inserida nas seringas. E a relação dose-peso corporal é de 1 ml de soro hiperimune por quilo de peso corporal. Ela é inoculada na veia marginal da orelha, então a foto da orelha, que talvez dê para vocês visualizarem um pouquinho como são finas, né, essas veias, muito fininhas, e é na área marginal mesmo, não é na área central. Então, o técnico, ele tem que ter uma grande aptidão com o animal, de contê-lo, geralmente é feito em duplas, para que um contenha o animal que já está no contensor, mas eles ficam um pouquinho instáveis nessa hora, né, que é natural mesmo, presença de pessoas, e a outra pessoa segura, né, a orelha e inocula a amostra. E tem que ter um manejo muito bom de inoculação, né, que é uma veia muito fininha, e manter a calma, a empatia com o animal, para que ele se sinta menos estresse possível. A partir do momento da inoculação, conta-se 10 minutos para que o técnico inocule em todos os outros animais. O intervalo tem que ser de, no máximo, 10 minutos. E todos os animais já estarão recebendo a sua amostra. Assim, também, a gente faz a mesma variação, né? Eles não podem ter uma temperatura acima de 0,2, nesse intervalo de T-30 e T0, que foi antes da injeção da amostra. E assim que inicia a inoculação da amostra, a gente conta 180 minutos, e a cada 30 é registrada a temperatura, e a maior variação obtida vai ser da temperatura maior menos a temperatura controle, e ela não pode ser maior que meio grau Celsius. Pode passar. Então, o primeiro teste com 3 animais, ele só será aceito como satisfatório se nenhum dos 3 coelhos apresentar variação individual de temperatura igual ou superior a meio grau. Se um desses animais apresentar variação individual de igual ou superior a meio grau, o teste é repetido com outros 5 animais, que nós denominamos de reteste. No reteste, o resultado só será satisfatório, ou seja, a amostra só será considerada apirogênica ou não pirogênica, se no máximo 3 dos 8 coelhos apresentarem variação individual de temperatura igual ou superior a meio. Ou se o somatório das variações individuais dos 8 coelhos não exceder 3,3 graus Celsius. Caso o número obtido de animais que apresente variação individual superior a 0,5 graus. Se mais de 3 apresentarem, a amostra é considerada positiva, ou seja, ela
contém pirogênios. Então, a especificação, né, para resultado insatisfatório ou pirogênico, que é a soma da temperatura dos animais for igual ou superior a 3,3, isso tanto no teste quanto na soma do resultado do primeiro e do segundo teste, e se mais de 3 coelhos apresentarem temperatura individual superior a meio. Pode passar. Agora, a gente quer trazer para vocês, né, um artigo de um grupo espanhol, que eles compararam 4 diferentes farmacopeias para o teste de pirogênio em coelhos. Né? Nesse momento, eu vou me ater ao teste de pirogênios em coelhos. Pode passar. Então, eles compararam a farmacopeia USP, a japonesa, a europeia e a internacional. Em todas, há muita semelhança, né, do procedimento, e o que nos chamou a atenção é que eles, diferentemente do que a farmacopeia brasileira especifica, né, pelo não reuso do animal, isso a gente vai tentar discutir um pouquinho mais para frente, eles colocam, né, que eles reutilizam o animal nos testes de pirogênios após 48 horas, se teste negativo, está explícito aí na última linha dessa tabela, rejections reasons, né, ou se teste positivo, eles reutilizam após 14 dias. Todas as 4 farmacopeias dizem a mesma coisa sobre esse intervalo de tempo, quando o teste pirogênio é negativo, após 48 horas, utiliza-se o animal para novo teste de pirogênios, ou após teste positivo, dá-se um intervalo para o animal de 14 dias. Pode passar. Diante disso, nós determinamos, né, validar o nosso método utilizando essa especificação após 48 horas ou após 14 dias, caso o teste dê negativo ou positivo. Então, no nosso método validado, né, no nosso protocolo de validação, nós delineamos a robustez desse método, tanto para diferentes matrizes de soros hiperimunes, então a gente conseguiu utilizar nesses ensaios um soro antipeçonhento, um soro antirrábico, um soro antitetânico, com adição de endotoxina, que é o nosso padrão, ou sem adição de endotoxina, que seria o produto, né, na sua forma comercial, já aprovada, né, para distribuição. Então, nós vemos aí um intervalo de 2 dias entre os blocos e entre as matrizes de soros, e um intervalo de 14 dias entre essas matrizes e entre esses blocos, para a gente ver como funcionaria, né? Também delineamos trocar os equipamentos, como a gente tem tanto a Pelex como o Pyron, a gente colocou em cinza escuro, quando a gente utilizaria o Pyron, por exemplo, ou em claro, a Pelex. E agora eu vou mostrar para vocês os resultados que a gente obteve. Pode passar. Então, a tabela aí está um pouquinho difícil, mas são 3 coelhos que eu trouxe para essa apresentação, que receberam a mesma amostra, tá? Então, o coelho 89, 90 e 92, eles foram utilizados no primeiro uso no sistema Pelex. Na segunda coluna, eles passaram, então, pela etapa de seleção de animais, que é uma etapa obrigatória, né? Todos os 3 tiveram uma variação inferior a meio grau Celsius. O tipo de soro no dia da inoculação da amostra foi o soro antibotrópico laquético, que é um soro antipeçonhento, e o resultado desse teste foi negativo, ou seja, nenhum deles apresentou variação individual acima de meio grau, foi inferior a meio grau, e dá a data do teste desse dia. Nós demos um intervalo, então, de tempo de 48 horas, de 2 dias, e
passamos, então, para o próximo uso, né, que seria agora com o sistema Pyron. Nesse próximo teste, nós usaremos o soro antirrábico fortificado com padrão de endotoxina. Então, é um soro que já existe, né, disponível no mercado, aprovado, né, na especificação ele estava apirogênico, e nós contaminamos esse soro com o padrão de endotoxina da USP, para a gente ver se haveria uma resposta positiva. A gente determinou o limite de detecção do método, fizemos uma curva antes desse teste, tá? A gente fez uma curva com várias concentrações de toxina, determinamos o limite de detecção e usamos uma concentração acima desse limite de detecção. Então, os 3 animais apresentaram resposta positiva, ou seja, houve variação de temperatura acima de 0,5 graus Celsius para cada um dos 3 coelhos. Na próxima uso, então, nós temos um intervalo de 14 dias, no mínimo, e utilizamos novamente o sistema Apelex. Nós inoculamos, então, agora o soro antitetânico, que não estava fortificado, não contaminamos esse soro com o padrão de toxina. Então, a resposta esperada tem que ser negativa, e obtivemos uma resposta negativa para o soro antitetânico, como era esperado, que é um produto acabado, já aprovado para uso, disponível comercialmente, né? Não esperava-se que ele desse positivo, realmente. Os 3 coelhos não tiveram, então, interferência do teste anterior, realizado 14 dias, mais de 14 dias antes, com uma amostra fortificada com padrão de endotoxina em concentração acima do limite de detecção. Então, foi comprovado na nossa área, nós fizemos vários outros estudos, também com vacina, né, com a vacina MEN-C, que a gente distribui com a parceria com a GSK, aqui do Ministério da Saúde, e também não sofreu interferência. Pode passar. Diante disso, nós agora iniciaremos um pouquinho de discussão a respeito do que diz a farmacopeias internacionais, a farmacopeia brasileira, e as normativas do Conselho de Ética e Experimentação Animal, do Conselho Nacional, que rege, né, o uso da experimentação animal no Brasil. Nós achamos interessante esse uso do animal em outros ensaios de pirogênio, porque nós temos dificuldades de adquirir animais. Além disso, que é por processo licitatório, como eu disse, nós não temos um biotério de coelhos, nós temos que adquirir de fonte comercial. Nós podemos utilizar menos animais, né, durante os testes, durante a produção de lotes, diferentes lotes. E, além disso, nós podemos monitorar o animal, porque ele está sendo usado sempre na linha produtiva de soro, atendendo especificamente ao teste de pirogênio, conforme protocolo avaliado pela CEUA, né, e pela nossa validação. Pode passar. Então, o uso sequencial de coelhos, ele é previsto pelo, vou chamar de CONSEA, tá, gente? Que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal. Eu fiz um recorte da Resolução Normativa número 30, de 2016, do CONSEA, que define o que vem a ser reutilização e uso sequencial. Então, reutilização pela normativa 30 é usar o mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto, cujo protocolo experimental foi aprovado pela CEU. E o uso sequencial é o procedimento envolvendo o mesmo animal, realizado em diferentes momentos do projeto, necessários para atingir o seu objetivo principal, cujo protocolo experimental foi aprovado pela CEUA, desde que não incorra em desconforto ou sofrimento para os animais e contribua para a redução do número de animais utilizados.
E o que vem a ser o objetivo principal do projeto pela normativa 30? É o conjunto de metas contidas no projeto de pesquisa para que seja alcançado o resultado proposto. Artigo número 13 da Resolução Normativa 24 de 2015 do Conselho. Pode passar. Pirogênios, na especificação da farmacopeia brasileira, que é o item 5521, diz que ele cumpre o teste, injetando 1 ml por quilo e não reutilizar os animais utilizados no teste. E aí a monografia 37, né, da nossa farmacopeia. Só que a Lei Arouca, que é a Lei 11.974 de 2008, ela diz que é vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto de pesquisa. E o artigo 3.43 diz que reutilização é usar o mesmo animal em outra atividade de ensino ou pesquisa depois de alcançado o objetivo principal de um projeto. Resolução Normativa número 30 de 2016 do Conselho. O artigo 3.47 diz que o uso sequencial por essa mesma normativa trata-se de procedimentos envolvendo o mesmo animal, realizados em diferentes momentos do projeto, necessários para atingir o seu principal objetivo, cuja proposta foi aprovada pela CEUA, desde que não incorra em desconforto, sofrimento para os animais e contribua para a redução do número de animais utilizados. Então, diante disso, nós estamos considerando que o objetivo principal do nosso projeto, submetido à CEUA, submetido à validação, é determinar pirogênios em etapas diferentes de soros e perimunes, com um planejamento previsto. O animal não ficará na nossa instalação sem esse objetivo e sem um período específico. Nós vamos produzir agora um lote, vão ser geradas quantas amostras? 3, 4? Então, esses animais foram adquiridos para atender essas 4 amostras. É diferente de deixar o animal em todo um período sem determinação cronológica, e o objetivo do projeto é determinar pirogênios, que é diferente de determinar respostas inflamatórias, de usar esse animal em outro tipo de teste de toxicidade, seja por qualquer outro agente inflamatório, um tóxico, né? É diferente também de usar esse animal na produção de soros hiperimunes, como é usado em vários projetos de pesquisa, que são outros projetos. O nosso projeto é teste de pirogênio em coelhos de soros hiperimunes, e a fim de minimizar o uso de animais, diminuir o desconforto animal e otimizar o tempo dele na nossa instalação, o menor tempo possível, eles estarão atendendo o uso sequencial. Pode passar. Além disso, tem alguns outros princípios. O princípio número 4 diz que princípios gerais para cuidado e utilização de animais para atividade de ensino ou pesquisa científica é abordado pela diretriz do CONSEA, que são práticas de cuidados que exigem comprometimento real com o bem-estar animal, o respeito pela contribuição que os animais oferecem para a atividade de ensino, de pesquisa, e apresenta mecanismos para uma análise ética de seu uso. Esse documento ressalta a responsabilidade de todos envolvidos na produção, na manutenção, na utilização de animais para atividade de ensino ou pesquisa. A Lei Arouca também considera infração administrativa toda ação ou omissão de pessoa física ou jurídica que viole as normas previstas na Lei 11.794, de 2008, onde tem as disposições legais pertinentes, em especial o parágrafo do artigo 3, que diz: reutilizar o mesmo animal, sendo admitido o uso sequencial, desde que tenha sido aprovado pela CEUA e esteja previsto no objetivo principal do protocolo, que no nosso caso é determinar pirogênios em soros hiperimunes do seu processo produtivo. Pode passar. É possível também classificar a utilização de logomorfos na pesquisa como uso sequencial, que é diferente de reuso ou de reutilização, se considerado
o supracitado e apreciável e favorável da CEU-FUNED na aprovação do protocolo 10 de 2019 e também pelo protocolo aprovado e seu relatório pela validação do serviço de validação da FUNED. Quais são as vantagens, então, do uso sequencial na nossa instalação? Quais são os pressupostos que nos levaram a usar o uso sequencial previsto na normativa da Lei Arouca, prevista na normativa 30 do Conselho, na normativa 15, o maior tempo de permanência dos animais na instalação aguardando amostras já previstas. Eles não ficarão aguardando quando será o processo produtivo. Não, eles serão comprados, como foi feito agora, adquirimos 24 coelhos, nós já sabíamos que iríamos receber amostras produtivas de 3 lotes sequenciais da nossa indústria, então eles foram adquiridos para este fim, e eles já chegaram na instalação quando as amostras já estavam sendo produzidas. Então, é o menor consumo de animais, né, por processo produtivo, menor ônus para o erário, porque nós precisamos adquirir para o processo licitatório. Além disso, se houver alguma investigação, algum desvio analítico, nós temos como avaliar o animal, porque ele está sendo utilizado em diferentes partes do processo, né, tanto no delineamento intermediário, do soro concentrado granel, como no produto acabado. E, além disso, né, a gente não produz esses coelhos, nós não temos biotério, então o processo licitatório é muito moroso, é difícil para a gente conseguir um novo processo licitatório que seja adjudicado. Pode passar. Essas são as referências, pode passar. E essa é a nossa equipe, como eu falei para vocês, a nossa equipe é muito pequena, mas todo mundo muito envolvido com o processo, com o controle biológico de soros hiperimunes e vacina. E nós agradecemos a atenção, o convite, e estamos abertos, né, a qualquer esclarecimento. Muito obrigada.